pés, em meu louvor receber. Se pequeno, então falho, não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, o teu pobre pecado purifica as minhas vestes, o seu sangue remido me ajude a ser fiel. Eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro, quero lhe oferecer. Me une aos teus pés, porque santo tu és, em meu louvor receber. Aleluia. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Mais uma vez, graças a Deus, estamos na casa do Pai, aonde estamos numa campanha vivendo a fé em tempos modernos. Difícil, né, irmão? Que tudo parece estar certo, mas às vezes não está. Mas nós que vivemos pela fé, nós sabemos viver nesses tempos modernos, porque Deus tem nos ensinado, Deus tem nos dado graça, porque os dias às vezes é cansativo, é tribuloso, temos que ser vigilantes, que muitos nos atacam, muitas afrontas, cada um de nós temos durante o dia, durante a semana, e é só pela fé que nós vencemos. Não é por força, não é por nada, não é da nossa força, mas assim é o mover do Espírito Santo que está dentro de mim e de você, que nós vivemos, que nós vencemos as batalhas do dia a dia. Nossa quinta-feira do nosso propósito. E nós temos por certo que Deus já tem feito algo através dessa campanha e ainda irá fazer. Porque ainda falta mais hoje e mais 2 quinta-feiras, que são 7 quinta-feiras. E eu tenho certeza, em nome de Jesus Cristo, você que está fazendo essa campanha, não sei qual que é o teu propósito, não sei qual que é a tua necessidade, nós não sabemos, mas o Espírito Santo de Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele sabe o que você precisa. Ele está vendo o teu gemido, Ele está vendo o teu choro. Tudo isso você vai ter recompensa, não de nós, mas sim do nosso Deus, que Ele vê tudo, sabe de tudo. Amém? Vamos orar, vamos colocar nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos tempos difíceis de nós viver nessa terra, mas sabemos que logo logo tudo isso aqui vai passar. Tudo isso aqui um dia vai chegar ao fim, e nós vamos ter vida com bastante alegria, não vamos ter mais tristeza, não vamos ter mais tribulação, tu não vai ter mais problemas, tu não vai ter mais a dificuldade, mas para isso nós temos que permanecer na fé, nós temos que andar debaixo da fé, somente a fé para nos alcançar a grande bênção no dia final de Deus. Amém? Deus Pai poderoso, diante de Ti, Senhor, nós estamos, Senhor, aqui para Te agradecer, Deus, por mais, Senhor, esse dia que nós temos passado, essa semana, Senhor. Nós estamos, Senhor, vivendo, Senhor, pela fé, meu Deus, nesses dias tão difíceis, Papai da glória. Mas nós sabemos, Deus, que não é por nossa força e não é, Senhor, por nosso mérito, mas sim é pela fé que nós temos depositado em Ti, Deus, que nós caminhamos até aqui, Deus. E nessa mesma fé, Senhor, nós queremos continuar caminhando, andando,
até a tua vinda, Jesus querido. Porque nós temos certeza, Deus, que tudo isso aqui vai passar, meu Deus. Nós temos certeza, meu Deus, que nada disso daqui a um tempo não vai existir mais. Mas nós precisamos continuar andando, Senhor, na fé. Nós precisamos, Senhor, da Tua graça, Pai. Nós precisamos da Tua misericórdia, Deus. Nós precisamos do Teu livramento, Deus, todos os dias, todas as horas, meu Deus. E nós precisamos, Senhor, que o Senhor continue conosco, que o Senhor continue nos orientando, que o Senhor continue, Senhor, nos abençoando, Senhor, para nós chegar lá. Isso é que nós te pedimos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. A igreja para tomar assento, a banda vai estar louvando o hino da harpa, e em seguida o presbítero irmão Valdete vai estar lendo a palavra e orando com a igreja. Damos a todos com a paz do Senhor. Vamos louvar o número 77 da nossa harpa. Queres neste mundo ser um vencedor, queres tu cantar nas lutas e na dor, queres ser alegre qual bom lutador, guarda o contato com teu Salvador, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dai-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão beber, sua glória em ti sempre permanecer, que o mundo possa Cristo em ti ver, guarda o contato com supremo ser, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito plante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amados, abri as vossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12.
Eu me alegro muito hoje, nessa noite, de poder estar na casa do Senhor, né? A gente não consegue muito acompanhar, vim nas quinta-feira, mas hoje deu certo e nós estamos aqui para junto adorar esse Deus maravilhoso. Ele que tem dado essa maravilhosa fé, né? Porque sem a fé, como nós vamos alcançar algo da parte de Deus, né? É impossível, né? Queridos irmãos, Romanos 12, versículo 1 diz bem assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Amém? Oremos a Deus. Amado Deus e Pai que está no céu, é no nome de Teu Filho Jesus Cristo, Papai, que eu me coloco diante da Tua gloriosa presença junto com esta igreja, Pai, em um só pensamento, em um só clamor a Ti, meu Deus. Que o Senhor nesta noite venha manifestar a Tua gloriosa presença, Pai. Aleluia, Jesus, que o Senhor venha, aleluia, ter liberdade para operar nesta igreja, meu Deus. Aquele que está necessitando de uma bênção, meu Deus, de um milagre, nós sabemos que o Senhor tem poder para fazer esse milagre. Oh, amado Deus, aquele que entrou enfermo, que saia curado, Pai. Aquele que necessita de uma porta, que saia com a porta aberta. Oh, meu amado Deus, visita aquele que não pôde vir na casa do Senhor, aquele que está trabalhando, Senhor, que o Senhor possa visitá-lo, que o Senhor possa guardá-lo, proteger teus filhos lá fora também, papai. Eu peço, Jesus, que haja um avivamento nesse bar de Estrada Nova, Senhor. Meu Deus, que esses corações sejam movidos pela tua palavra. Aquele que ainda não te aceitou como Salvador, meu Deus, que o Espírito Santo comece a entrar na vida dele, Pai. Começa a tocar e mover na lamanai de candarai, urianda lavangeia. Aleluia, Jesus. Oh, meu Deus, eu sei que não é fácil, Pai, os dias que nós vivemos aqui, papai, mas pela fé nós temos lutado, pela fé nós estamos caminhando em busca, aleluia, do reino do Senhor, aleluia, porque não queremos nos conformar com essas coisas mundanas, papai, aleluia, mas que o Senhor venha, meu Deus, despertar, meu Deus, as almas lá fora, Senhor, pessoas que estão morrendo sem salvação, pessoas que estão deixando essa vida, Senhor, que o Senhor possa tocar, despertar, levantar pessoas para fazer essa tua obra, Jesus. Assim eu oro, te peço, te agradeço. Amém e amém. Aleluia, Jesus. Obrigado. Perto quero estar, junto aos teus Pois prazer maior não há.
Glórias a Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Amém. Bom estarmos aqui e bom é rever você que veio para estar conosco aqui essa noite. Ter você conosco é uma alegria imensa, porque junto nós podemos participar de um momento glorioso na presença do Senhor. Amém? Aleluia. Aquilo que Deus tem para mim, Deus tem para você, Deus tem para nós aqui essa noite. Então você, aleluia, vai sair daqui abençoado por Deus, vai ser alcançado pela graça de Deus, e essa graça virá de muitas formas sobre a tua vida, em resposta às suas indagações, em resposta às tuas orações. Quantas coisas talvez estão no campo da oração, da petição, mas Deus, através da sua presença, a sua palavra gloriosa, Ele vai alcançar você, vai trazer uma direção, vai iluminar a tua vida, aleluia, e você vai sair daqui iluminado pela palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Queridos, nós temos conosco aqui, pode chegar aqui, esse jovem pregador, Diego, primeira vez aqui, mas ele já pregou para mim ali. Quando eu convidei ele, tinha recém-chegado ao Amazonas, né? Primeira vez, mas é um jovem pregador, né? Deus usa ele e nós o convidamos para estar aqui hoje, e hoje ele veio pregar a palavra de Deus e vai orar pela tua vida nessa noite. Quantos querem ouvi-lo nessa noite? Amém? Glória a Deus. Seja bem-vindo aqui. Deixa Deus usar sua vida. Está acompanhando ele ali, o auxiliar Juarez, também, homem que está fazendo a obra de Deus ali. Amém? Glória a Deus. E temos aqui a Anne e a Beatriz. Onde estão? Faz assim, ali atrás. Sejam bem-vindos também aqui essa noite. Se constitui uma alegria também para nós receber vocês aqui. Deus tem algo, Deus tem uma bênção, né, para a vida de vocês aqui essa noite, amém? Queridos, vamos trocar uma calorosa saudação de bem-vindo, e já vamos entrar cantando a banda aí, e você vai ter esse momento de chegar até o teu irmão e confraternizar-te com ele aqui essa noite, amém? Levante comigo então, junto dizemos: sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Senhor,
Aleluia. Queridos, ainda em pé, nós queremos então fazer um momento da oração intercessória. E nós queremos então convidar, se entre nós de repente você chegou enfermo, não está se sentindo bem, algumas coisas não estão dando certo, não estão certo com a tua saúde, eu quero convidar você a estar aqui à frente. Nós vamos orar com imposição de mãos. A Bíblia diz, se está doente, chame o presbítero da igreja e ele ungirá com óleo e orará, e a oração da fé levantará o doente. Aleluia. E eu prego ainda essa mesma palavra, ela não mudou, é a palavra de Deus, e eu tenho a mesma fé. Aleluia. Deus continua operando, Deus continua sendo Deus, e como sendo Deus, Ele continua fazendo sempre aquilo que o homem não pode fazer, aquilo que a medicina, com toda a tecnologia alcançada, não consegue fazer. Esse Deus continua fazendo. Aleluia. E nós estamos em uma campanha onde fala de fé. Aleluia, vivendo a fé em tempos modernos. A tecnologia se modernizou, a ciência avançou, a medicina avançou, mas a fé continua sendo a mesma, na mesma evidência e no mesmo Deus. Então você precisa crer, você precisa confiar nessa noite e colocar a tua fé, unir a tua fé, a minha fé, a nossa fé aqui essa noite, e nós vamos orar pelos enfermos. O presbítero Moudo chega aqui e vai estar nos ajudando neste momento. Glória ao nome do Senhor. Você que ficou no banco, estenda a sua mão para cá, estenda conosco a sua mão para cá e nos ajude a interceder nessa noite. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus agora, Senhor, mais uma vez, Senhor, debaixo da graça, da autoridade do nome de Jesus, nós estamos aqui orando a oração da fé agora, Senhor, pelos enfermos. Nós estamos, Senhor, colocando toda a enfermidade sobre o poder do nome de Jesus agora. Deus vai estendendo a sua mão. Senhor, nós estamos obedecendo a tua palavra e estamos, Senhor, colocando a nossa fé em evidência nessa oração agora. Toca nesta hora, Senhor. Toca agora, Deus, em nome de Jesus, no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, nós impomos a mão agora para repreender, para colocar fim, Senhor, nessa enfermidade. Deus e Pai, no nome de Jesus nós oramos agora. Toca, Senhor, toca com a tua graça, com o teu poder agora. Vai tirando, Senhor, toda enfermidade, vai arrancando toda enfermidade, para que o teu nome seja glorificado. Deus, tu és fiel e poderoso, e no nome de Jesus nós oramos. No nome de Jesus nós declaramos vitória sobre a vida do teus filhos aqui essa noite, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia. Volte ao teu lugar, tome teu assento. Nosso irmão Ribas, dando continuidade. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ouvir um testemunho da nossa irmã ali, que ela tem recebido das mãos do Senhor. E você que tem uma bênção, um negócio que você quiser estar testificando, testifica. É para aumentar a fé dos outros. Então nós vamos ouvir a nossa irmã. Cumprimentar todos com a paz do Senhor. Irmãos e irmãs, hoje eu vim aqui com o coração muito grato a Deus, porque a campanha quando o pastor Gerson fez aquela lá, que acabou quando o pastor Josias já estava aqui. Aí nessa campanha, eu fiz um propósito, Eu sempre fui uma mulher de orar, tudo. Mas eu estava meio cansada, muito cansaço, muito trabalho, muita coisa. E deixar de orar eu nunca deixei, na madrugada, nem antes de dormir, nem na hora de acordar. Mas eu tinha parado de ler a Bíblia. E aí eu fiz um propósito com Deus, que eu não queria ouro, nem prata, nem saúde, nada.
que eu tinha feito um propósito com Ele pela minha vida espiritual, que eu precisaria de um renovo espiritual, que eu não estava mais aguentando muita opressão. O dia a dia é cansativo. E aí eu fiz na primeira quinta, me consagrando direto 2 vezes na semana. Até isso eu voltei a fazer, me consagrar, que eu não estava mais fazendo. E aí voltei a me consagrar. Aí eu fiz o propósito na primeira quinta. Aí quando eu estava aqui, que começou tudo, Deus ministra no meu coração: filha, hoje tu vai iniciar essa campanha, mas tu vai começar um propósito comigo de ler a palavra todos os dias. Tu vai ter que ter esse tempo comigo. E aí eu cheguei em casa e falei pro meu esposo. E aí dali eu comecei. Não parei mais. E continuei. Fui renovada espiritualmente, sim. Não vou mentir, aquele cansaço físico, aquela coisa minha, Deus me tirou, graças a Deus. Eu fui renovada e quando eu entreguei o último dia do propósito, aí Deus vem e bota o irmão lá da portaria, que ele tinha conversado com o pastor para nos deixar na porta. Eu digo: qual é, Deus? Eu peço para o Senhor me renovar espiritualmente e o Senhor me dá cargo. Ele disse: sim, filha, é mais responsabilidade para ti, para tu descer mais na oração. Eu digo: amém, Deus. Eu te louvo, Senhor. A gente faz propósito, mas a gente tem que ter uma afinidade, a gente tem que buscar. E eu busquei, gente, esse propósito. Eu me entreguei a Deus. E para mim foi uma vitória. Eu não estava orando por cargo, por nada, mas só que Deus vem e nos surpreende. Porque se tu está orando pela tua vida espiritual, Deus vai te surpreender. Agora, de que forma? Ninguém sabe. Ele trabalha da forma dele. E hoje, para a honra e glória de Jesus, eu estou bem espiritualmente. Fui renovada e sou grata muito a Ele mesmo. Que se vocês, uma coisa que eu falo para os irmãos, eu sei que o cansaço quer nos vencer. O inimigo bota muita coisa. Hoje no dia a dia da gente é muita tarefa, muita coisa. A gente acaba se sobrecarregando e não tira tempo para o Senhor. Entendeu? Porque Ele não quer que a gente lê palavra, não quer que a gente ore, não tira momento para ter intimidade com Deus dentro da nossa casa. E aí, se a gente deixa de orar e deixa de ler a palavra dentro do nosso lar, a gente está dando brechas, irmãos. E aí, então, quando a gente começa a obedecer ao Senhor, Ele vai tampando todas as brechas e vai nos abençoando cada vez mais. Amém. Aleluia. Deus é fiel, né? Então nós fazemos a nossa parte, que nós temos certeza que Deus faz a dele. Irmãos, peço para a igreja se colocar em pé. Agora nós vamos fazer o momento das ofertas. Vamos fazer aquela oração para nós, que Deus venha nos abençoar cada vez mais, né? Já tem nos abençoado, né? Então você que é fiel dizimista, você que é ofertante, não deixa de ser. Cada dia faz mais, faz propósito com Deus, para você ver como Deus vai te surpreender. Eu tenho feito os propósitos com Deus aí. E depois daquele dia que aquele pastor esteve aqui, ele disse: não é que a gente não é fiel dizimista, mas eu mudei meu tipo de pensar, do meu dízimo, e eu vou fazer. Eu tenho certeza que Deus vai me abençoar ainda mais. Amém? Eu quero estar convidando aqui o presbítero irmão Udo, vai estar fazendo essa oração, e você vai estar podendo ofertar. Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Querido Deus e Pai, nós estamos diante de Ti, diante da Tua presença. Agora, neste momento, Teus filhos, Jesus querido, vão ofertar a oferta física, Senhor. Vem abençoar a cada irmão, a cada irmã, que nesta noite, Jesus, com um coração
aleluia, com propósito, veio para a tua casa para ofertar, Jesus querido, não só o tributo dos lábios, mas também, Jesus querido, a sua oferta. Pai, abençoa a tua igreja nesta noite, ainda fala conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Eu cuido da igreja, se colocar em pé em nome de Jesus. Agora nós vamos estar passando para a palavra de Deus. Vamos ver o que Deus tem para falar conosco, amém? Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz de poder estar na casa de Deus nesta quinta-feira? Deus seja louvado pela vida dos irmãos, igreja linda, muito bonita. Estou feliz de poder estar aqui com vocês. Fico feliz de poder estar aqui debaixo da bênção do pastor Josias. Que Deus abençoe. Fico muito feliz, pastor, de poder servir essa linda igreja com a palavra do Senhor.
Queridos, aproveitando este pouco tempo, abra juntamente comigo a sua Bíblia em Salmos. Louvado seja Deus. Que tema de campanha abençoada, linda. Pastor Josias, foram profundos. Bênção de Deus. A chave para o sucesso, a chave para as bênçãos do Senhor. Salmo de número 46. Vamos ler a partir do verso 1 até o verso 11. Glória a Deus. Como eu disse, que tema lindo. Fé em meio aos tempos modernos, né? Incrível. Bênção de Deus. Deus é o nosso refúgio e força, um socorro bem presente na tribulação. Portanto, não teremos ainda que a terra seja removida, e ainda que os montes sejam transportados para o meio do mar, ainda que suas águas rujam e se perturbem, ainda que os montes sacudam com o seu inchar. Há um rio, seus córregos alegrarão a cidade de Deus, o lugar santo dos santos. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará, e isso bem cedo. Os pagãos enraivecerão-se, os reinos foram movidos. Ele proferiu sua voz, a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações ele causou na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco e corta a lança pela metade. Ele queima a carruagem no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os pagãos, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos é conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Podem se assentar, fiquem à vontade para glorificar a Deus. Estamos aí na metade da semana, né? Eu creio que os irmãos aí estão cansados do trabalho, estão fadigados. Então fique comigo ligado, dando glória a Deus, aleluia, para ficar mais gostoso essa atmosfera de adoração a Deus. Queridos, como eu disse, é um tema bem lindo. E nós acabamos de ler os versos do subtema, né, fé em meio ao caos. E a fé é o suporte para tudo. Se você fizer uma campanha aqui de milagres, é bênção. O corpo da igreja precisa. Se você também fizer uma campanha aqui de prosperidade, não é pecado, é bênção também. Todo tema para a campanha relacionada ao crescimento da igreja e à exaltação de Deus é bênção. Mas vamos ser sinceros, que nível, pastor? Fé em meio tempos modernos, fé em meio caos. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível se achegar a Deus. Sem fé é impossível conquistar as promessas que Deus colocou no seu coração. A fé é o suporte para todo cristão, e oscilar, se cada cristão entendesse disso. Nós lemos os versos do número 46 dos Salmos, dos filhos de Corá. Eles escreveram esses versos, essas palavras, depois que tiveram sucesso sobre o reino da Síria. Inclusive, Isaías, ele registra no capítulo 37 o acontecimento dessas palavras que o salmista escreveu, que o rei da Síria tenta invadir Jerusalém, e Jerusalém, eles colocam a fé em Deus para vencer essa guerra, e eles saem por cima, vencem a guerra,
Nós podemos até mesmo ler alguns versículos, quando Deus diz, Ele não adentrará, está relacionado em Isaías 37, versículo 33. Ele não adentrará esta cidade. É Deus dizendo para Ezequias e todos os outros que o rei da Assíria e o seu exército não irão sair por vencido. Ele diz, ele não adentrará nesta cidade, nem atirará uma flecha sequer, nem comparecerá perante ela com escudo, nem levantará uma rampa contra ela. Pelo caminho que ele veio, pelo mesmo caminho ele retornará, e não adentrará nesta cidade, diz o Senhor. No versículo 35 ele diz, porquanto eu defenderei esta cidade para salvá-la, por amor de mim mesmo e por amor de meu servo Davi. Deus registrou, deixou firme para o povo que estava em Jerusalém, que eles não iriam perder uma guerra sequer. Se a fé deles estivesse afirmado em Deus, podia vir qualquer reino contra eles, mas eles não iriam perder a guerra. Quero deixar bem claro aqui nesses poucos minutos, que Deus, Ele está entrando nesta peleja em que você está vivenciando. Deus está entrando nesta peleja em que você está guerreando. Ouvimos um testemunho lindo de uma irmã aqui. Cada um de nós carregamos um testemunho, cada um de nós carregamos uma guerra espiritual, cada um de nós temos uma peleja para guerrear. Se você fosse se levar pelo seu cansaço, você nem estaria aqui nesta noite, ouvindo esse rapaz pregar, vindo aqui adorar a Deus, mas você venceu o cansaço, você venceu a fadiga, você venceu a dor de cabeça, o dor no corpo, e por esse motivo, por esse simples motivo, Deus vai te honrar, independente de que seja a situação, independente de qual seja o problema, seja lá o que for, se é um parente que está no vício, sei lá, mas se você colocar a sua fé em ação nas mãos de Deus, Ele vai honrar, Ele vai agir em cima da sua fé. Nós podemos observar que do verso 1 e até o verso 7, é diferente do verso 8 até o verso 11, aqui em Salmos 46. Nós podemos dividir em duas partes, do 1 até o 7, o salmista destaca a Deus como refúgio. Perceba que ele começa dizendo, Deus é o nosso refúgio, força, socorro bem presente. Deus é. Nós podemos dizer que Deus não existe. Como assim, irmão Diego? Deus não existe. Deus não existe. Se algo passa a existir, é porque alguém trouxe a existência. Eu estou pregando aqui hoje para vocês, porque eu tive um pai. Eu não conheci, eu não cresci com meu pai, só com a minha mãe, mas eu tive um pai. Eu já estou aqui porque eu tive uma mãe. Eles me trouxeram a vida. Se nós estamos morando num globo terrestre, é porque alguém trouxe o globo terrestre à existência. Se eu estou pregando nesse microfone, é porque alguém criou esse microfone. Mas Deus, quem foi que fez Deus? Quem foi que trouxe Deus à existência? Ninguém. Mas como Ele existiu? Ele é autossuficiente. Ele passou a existir. Ele traz a existência aonde não tem existência. Ele disse, haja luz e houve luz. Haja terra, houve terra. Haja peixe, houve peixe. Haja os animais e houve os animais. E o haja de Deus é diferente do verbo que nós falamos do haja. Tipo, eu vou agir para te ajudar. É diferente o verbo de Deus. O haja de Deus é trazer a existência daquilo que nunca existiu. Então Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa força, Deus é o nosso socorro. E qual é o teu problema? Eu volto a repetir, eu faço essa pergunta: qual é o teu problema? No tamanho que é o nosso Deus.
A existência de Deus, nada é maior do que a existência de Deus, do que o poder de Deus. Do verso 1 ao verso 7, Deus mostra que Ele é presente na nossa tribulação. Deus mostra que Ele é presente na nossa angústia, no nosso sofrimento. Já do verso 8 até o verso 11, o salmista começa a destacar a grandeza de Deus. Badá, calabachai. Ele começa dizendo: vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações Ele fez e causou na terra. Nós estamos vivenciando nesses últimos anos aí, no século 21, guerras lá no Oriente Médio. A coisa está tensa, é guerra sobre guerra, e muitos presidentes, eles se acham soberanos, poderosos, podem até ter uma boa economia, podem até ter bom dinheiro, um país bem desenvolvido, mas nenhum deles podem querer se achar do tamanho do nosso Deus. Inclusive um desses presidentes aí fez uma estátua de ouro e colocou um pastor para consagrar a estátua de ouro. Ele se acha poderoso, grandioso, pode ser grande em ter dinheiro, em ter autoridade aqui na terra, mas diante do nosso Deus, o salmista diz: as obras do Senhor, que desolações Ele causa sobre a terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco e corta a lança pela metade. Ele queima a carruagem do fogo. E Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os pagãos e serei exaltado na terra. Nós podemos lembrar de 1 Samuel, no capítulo 5, versículo 3, a narração, aleluia, dos filisteus, que tinham um Deus por nome Dagom. E esse Deus, eles adoravam e tudo mais. Eles pegam a arca da aliança, eles não têm o que fazer, são meio cabeça dura. Pegam a arca da aliança, levam para a terra deles e colocam junto do lado do rei Dagom. Para quê? Quando o sacerdote lá do rei Dagom deixa a arca da aliança perto lá do santuário lá de Dagom, pela manhã cedo, os sacerdotes vão ver como está a estátua lá de Dagom e a arca da aliança. Quando eles abrem e chegam no santuário, a estátua de Dagom, a Bíblia diz que ela está inclinada, caída no chão, com a face perante a arca da aliança. Deus não mandou ninguém, nenhum israelita. É Deus dizendo aqui: eu serei exaltado entre os pagãos. Os sacerdotes de Dagom pegam Dagom, levantam novamente e colocam no mesmo lugar. No outro dia eles retornam para ver como está a estátua de Dagom. De manhã cedo, a Bíblia diz bem claro: e estava a estátua de Dagom perante a arca da aliança, com as duas mãos toradas e o pescoço torado. É Deus dizendo: ninguém é igual a mim. Oh, glória! Que nem disse o profeta Isaías: antes que houvesse dia, Ele já existia. Aleluia! Antes que houvesse dia, Ele já existia. Podem fazer imagem de gesso, de pau, de tudo que é jeito, mas somente o nosso Deus é poderoso, é existente, é magnífico. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o começo, Ele é o meio, Ele é o fim. Aleluia! No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. O verbo estava com Deus. Ele é a existência. Quando nada existia, Ele já existia e trouxe a existência do que não existia.
No verso 11 ele diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se eu fosse sentar aqui com cada um, já vou finalizar, e fosse perguntar qual é a sua provação, o que você tem enfrentado, eu ia escutar de diversos testemunhos. E eu estava pregando ontem na de Vila Machado, contei um testemunho, pastor Josias, de um pastor, que foi o meu pastor no Amazonas. E até agora eu estou muito triste. É claro, isso todos nós somos sujeitos, mas eu estou muito triste, porque ele me ensinou a como evangelizar. Passávamos a noite toda na beira de um rio, nos ribeirinhos, evangelizando, ganhando almas. Ele era cheio de Deus, eu via a unção de Deus. Eu presenciei ele orando por uma pessoa que estava com câncer, um caroço bem aqui. No momento que ele ora, o caroço some, o câncer desaparece. Eu vivenciei, pastor Josias, a grandeza de Deus na vida dele. E o filho dele me ligou, lá do estado do Acre, dizendo que ele tinha abandonado a família, a esposa, o ministério. Acabou traindo a esposa e foi para o outro estado. Eu fiquei um tempinho sem acreditar. Mas o que é que isso tem a ver, Diego, com o que tu está pregando? Nós estamos pregando em um tema... Nós estamos vivenciando os últimos dias e Paulo falou que nos últimos dias a apostasia iria tomar de conta do povo de Deus. A apostasia é o abandono da fé verdadeira. E se você perde a fé, perdeu tudo, perdeu família, perdeu a presença de Deus, perdeu tudo. Infelizmente, esse grande pastor, ele caiu, abandonou a fé. E eu fiquei pensando, entrei no quarto, chorei, e fiquei pensando, meu Deus, se isso aconteceu com o meu pastor, o fulano, quem sou eu, pastor Josias? Se todos acordassem e vissem como esse tema é muito importante. Posso contar o testemunho de um pastor que trabalhou comigo? Esse eu vou falar o nome, ninguém vai conhecer. João Batista. Ele é do estado de Rondônia. Foi para o Amazonas, trabalhamos junto. O homem pregava como ninguém, expulsava demônios como ninguém. Pastor gostava tanto dele que colocava ele sempre no culto principal de ensino para pregar. Certa vez teve um evento, ele estava na frente do evento. A gente estava lá roçando, estava no mato roçando, cuidando do ambiente lá da igreja para começar o culto. E o pastor sumiu, o pastor João Batista. Passou o dia e nada, passou a noite e nada. E começamos a se preocupar e fomos atrás dele. No outro dia, à noite, 7 horas da noite, encontramos ele num bar, bebendo. E eu fiquei, meu Deus, será que isso é palhaçada do que eu estou vivendo dentro da igreja? Eu fiquei me questionando. Mas eu lembrava de 1 Pedro, se não me falha a memória, capítulo 5, não me falha a memória, não vou nem citar, mas quando ele diz: vigiai, porque Satanás, o vosso adversário, fica ao vosso derredor, como leão rugindo e querendo vos tragar. Eu me apeguei nisso e entendi que cada um de nós somos sujeitos a errar, a perder a nossa fé e se distanciar de Deus. Depois de uma semana, eu estava lá em casa, estendendo a minha roupa, lá na frente. Aí eu vejo um homem passando, arrastando uma bicicleta. Posso descer aqui, pastor? Só para... Ele ia arrastando uma bicicleta, meio tombando. Ele olha para trás e me vê. E eu reconheci o pastor João Batista. Ele volta, joga a bicicleta no chão, abre o portão de casa. Ele me abraça.
e começa a chorar no meu peito. Vocês não fazem a ideia o peso que eu senti ali, pastor Josias. Naquele dia eu disse, eu não quero ser pastor. Só quem tem uma chamada sabe o peso que é. Você sente o peso espiritual ao seu redor, ao derredor, querendo te tracar, te derrubar, fazer você pecar. Eu falei, meu Deus. E ele disse assim, não se esquece de mim, ora pela minha vida. Eu lembro muito bem, não se esquece de mim, ora pela minha vida. E desde aquele dia eu nunca mais vi o pastor João Batista. Aquilo me abalou e me fez entender que a fé é como um carro que precisa de uma gasolina. Sempre precisa estar abastecendo, porque senão o nosso adversário vai nos pegar, vai roubar o pouquinho da nossa fé que nós temos. A única fé que nos deixa de pé diante da tempestade, diante da luta, diante da tentação. Quantas pessoas estão aqui, se fosse pela sua fraqueza você já teria caído no pecado, mas a sua fé te sustenta. Se não fosse a sua fé, você nem estaria aqui nesta noite, já teria se entregado aí para essa tempestade, já teria se entregado aí para essa luta. Mas a fé em Deus firma os teus pés na rocha e diz, vamos para cima, vamos para cima, vamos para cima. Já para finalizar, se é para falar de exemplo de fé, vamos lembrar de Pedro, e tem uma grande coletiva de pregadores que critica Pedro por ele ter afundado nas águas, mas se eles entendessem que foi o único homem depois de Jesus que andou por cima das águas, com um pouquinho da fé que ele tinha, ele andou por cima das águas, e naquele momento ele sentiu a grandeza de Deus. O que é sentir a glória de Deus caminhando por cima das águas? Oxilá, se nós tivéssemos um pouquinho da fé que Pedro teve, de andar por cima das águas, aleluia. E se eu for dar um conselho para alguém aqui nesta noite, entre os discípulos que ficaram dentro do barco e Pedro que saiu de dentro do barco, eu te desafio aqui nesta noite a sair de dentro do barco, vivenciar a glória de Deus, pôr a tua fé em ação, ir para cima dessa tempestade, ir para cima dessa luta e caminhar, e caminhar, e caminhar. É profético aqui nesta noite esta palavra. Se tem gente que afundou nessa tempestade, vai para cima, sai de dentro do barco, porque enquanto você estiver dentro do barco, você nunca vai vivenciar coisas grandes, milagres grandes. Eu quero profetizar aqui nesta noite, nesta quinta-feira, que você vai vivenciar coisas grandes na presença de Deus. Você vai vivenciar coisas grandes. A tua fé vai te levar aonde ninguém chegou. A tua fé vai te pôr aonde ninguém conquistou. Vocês podem se pôr de pé, em espírito, em adoração, orando a Deus. Esse salmo, ele é tão poderoso que Martinho Lutero, o pai que trouxe, aleluia, a igreja protestante, ele é o pai, ele se inspirou nesses salmos e pôs um hino, Castelo Forte.
Ele se inspirou, os irmãos estavam com medos da igreja católica romana, e ele se inspira nesse salmo e começa a consolar os irmãos, e ele compõe esse hino, Castelo Forte. Nem me peça que eu não vou cantar, que eu não sou cantor, mas ele compõe e começa a consolar os irmãos, dizendo: Deus é o nosso refúgio e força, um socorro bem presente na tribulação. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os pagãos e serei exaltado, oh glória. Badarábia, sai. Já para me entregar o microfone, eu quero orar pela sua vida. Se quiser vir aqui na frente, fica à vontade, se não, fica aí mesmo. A oração vai te alcançar, oh glória, e Deus vai transbordar a sua fé. Cabadábia, sé. Deus vai transbordar a sua fé. Te prepara para vivenciar coisas grandes. Até o findar desta campanha, vocês vão ver coisas grandes. O que nunca aconteceu na tua família vai acontecer. O que nunca aconteceu na sua empresa vai acontecer. O que nunca aconteceu no teu ministério vai acontecer. Olá, Jesus, onde houver um coração aberto nesse momento, Jesus, eu te peço, o mesmo fogo que acompanhou os apóstolos, o mesmo fogo que acompanhou os discípulos, o mesmo fogo que aumentou a fé deles, eu te peço no nome de Jesus, Pai, visita cada crente aqui nesta noite, visita e aumenta a fé, para não desistir do parente, para não desistir da parentela, para não desistir do ministério, para não desistir do cargo, para não desistir da tribulação, para não desistir na provação, para não desistir na tempestade. Eu profetizo o dobro, o triplo de fé, unção, fogo de Deus, onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, Cabadárábia, onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, sinta o fogo de Deus aí aquecendo o teu coração, sinta o fogo de Deus aí aquecendo, Cabadá, Alabadaraba, Xarabandaibia. Jesus, eu te peço, leva cada um deles a um nível grande na tua presença, Pai, em nome de Jesus. Vai dar
Glória a Deus. Aleluia. Mas pastor, está tudo errado. O diagnóstico está errado, está tudo errado. Mas coloca a fé em ação. Aleluia. Pastor, era para ser assim, deu tudo diferente. Coloca a tua fé em ação. Aleluia. A fé em ação move o poder de Deus e Deus coloca tudo certo, irmãos. Aleluia. Deus é especialista em organizar tudo que está errado. Aleluia. Desde que você coloque a tua fé em ação. Amém? Permaneça firme na fé. Não se entregue, não se curve diante de circunstâncias que estão desafiando você, desafiando a tua fé. Aleluia. Na verdade, deixa eu me dizer uma verdade para você. Esses desafios, muitas vezes é a permissão de Deus, porque a fé desafiada evidencia o poder de Deus. Aleluia. A fé que não é desafiada, irmãos, é aquela fé estável, que de repente já não tem tanta evidência e eficácia. Mas quando a fé é desafiada, irmãos, você vai para o joelho, você vai para a oração, você parte para cima, e aí Deus age e a evidência da fé aparece. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe Diego. Sempre nos atendeu. Outro dia nós vamos trazer para um culto de jovens aí. Amém? Tem agenda para sábado? Não? Tem? Que eu marquei um culto para sábado, culto de jovens e adolescentes. Já mandei fazer o bannerzinho, né? E sábado os jovens e adolescentes vão estar em peso aí, né? Só não vai estar aqui as irmãs do círculo de oração. Então, homens, nos ajude, porque normalmente a grande expressão da maioria é mulheres, tá? Então as mulheres vão para o Monte Sião, que é a congregação nossa, é congresso de círculo de oração, e as irmãs que dirigem não deixam o marido pegar o carro, tá? Vão de carro e eles vêm para cá, tá? Se possível, traga eles e deixa eles aqui, porque não tem muito ambiente, não tem muito lugar lá, tá? Então não adianta os homens se entulhar lá com as mulheres. É as mulheres que estão indo lá debaixo da bênção do pastor da igreja. Os homens ficarão na bênção do pastor aqui conosco, com jovens e adolescentes, tá? Então, não aproveite a saída da tua esposa para ficar em casa, irmão. Venha para cá. Tem culto, sim, com a participação de jovens e adolescentes aqui, vai ser uma bênção de Deus. Amém? Queridos, domingo é a nossa Santa Ceia, tá? Não vamos esquecer, é o segundo domingo do mês, né? É isso? É o segundo domingo do mês. Então, domingo é o nosso culto de Santa Ceia e nós vamos estar aqui num grande culto de comunhão. Amém? Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus e que Deus... Vamos orar pelo pastor Justino. O pastor Justino, ele tinha uns exames agendados para agora à noite. E depois ele me mandou logo em seguida uma mensagem que depois do exame, amanhã pela manhã, eles estão indo para Cunhaporã, estão indo dar um auxílio ali para o genro e a filha, que os dois netos estão internados, os dois netos deles estão internados lá, e o filho e a filha e o genro pediram o auxílio, e eles estão amanhã, 6 horas da manhã, se dirigindo para Cunhaporã. Bem? Querido Deus e Pai, Senhor, mais uma vez, diante da Tua presença, nós queremos te render graça, te louvar e te bendizer pela oportunidade gloriosa que tivemos nessa noite de quinta-feira, Senhor. Senhor, eu quero te louvar pela vida, pela presença dos Teus filhos nessa reunião desta noite. Eu sei que houve esforço, houve empenho, Senhor, por parte de cada um dos Teus filhos, Senhor, para estar aqui, para ser alcançado e ministrado nessa noite. Eu te peço, Senhor, que o Senhor os leve, o teu povo, em paz e em segurança. Dai a eles uma noite de paz e descanso, Senhor, para o dia de amanhã, que ainda é um dia de atividades do teus filhos, Senhor. Também nós oramos pela vida do pastor Justino e a sua esposa, que vão, Senhor, sair de viagem amanhã pela manhãzinha, Senhor. Estende a tua mão, conduz o teu filho, o teu servo e a tua serva em paz, em segurança, nessa viagem, na estadia que eles vão estar ali, trazendo auxílio à família
Deus, estende a tua mão também a essas crianças que estão ambas hospitalizadas. Nós oramos agora pelo poder do nome de Jesus. Senhor, estende a sua mão, toca nesta hora, Senhor, na saúde física dessas crianças, trazendo cura e restauração. Deus, estende a tua mão sobre o teu povo, que a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento e que guarda o coração do teu filho, Senhor, esteja presente na vida, no lar e na família. É o que nós te pedimos, Pai, e te rendemos graça em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco todos, e dizemos assim: amém. Glória a Deus. Estrada nova, na fé caminhamos, em amor vivemos, em Cristo anunciamos. Deus abençoe e vão em paz, em nome de Jesus.